Fala, rapaziada, Sérgio Português na área. Tô aqui revoltadíssimo com esse empate entre Vasco e Flamengo. Eu que achava que o Vasco conseguiria aí hoje quebrar esse tabu que vem aí desde 2015, que o Vasco não vence o Mulambo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Infelizmente, Rafael Paiva hoje foi um treinador que não teve coragem de buscar a vitória. No primeiro tempo ali ele entrou com o Jean David no lugar do Ryan, tentando dar ali uma recomposição melhor ao time do Vasco, mas eu acho que ali ele pecou. O Jean David deveria ter entrado, mas jogado um pouco mais pelo meio. O Vasco tinha que povoar mais o meio de campo, já que o Flamengo tem ali como o seu melhor setor o meio de campo. Tem ali o Eric Pulgar, Léo Ortiz, o próprio Gerson, que foi o autor do gol do Flamengo. Os jogadores que marcam muito bem e também sabem jogar, tem categoria para sair jogando. Ainda teve ali a contusão do Luiz Araújo, que deu o lugar a Arrascaeta, fazendo com que o Flamengo tivesse um pouco mais de jogadores ali. Então eu acho que o Rafael Paiva errou na escalação do time, nessa questão de estar jogando no 4-3-2-1. Poderia estar tentando ali um 4-4-2, mas infelizmente ele gosta desse esquema. É um esquema que vem dando certo, mas para essa partida eu achei que o nosso treinador deixou a desejar. Ele que parece que queria empatar esse jogo. O Vasco, que foi muito omisso no começo do jogo, tentou até ali em 2 minutos, teve ali 2 escanteios, tentou pressionar o time do Flamengo, mas como o Flamengo tinha um número maior no meio de campo, conseguiu estar dominando as ações e pressionando o Vasco, jogando o Vasco para trás, mas defensivamente o Vasco vinha muito bem. A primeira chance do Flamengo foi aos 21 minutos, né? Já que um cruzamento que o Pulgar deu uma cabeçada, que o Léo Jardim fez uma excelente defesa. Vasco que ficou ali o primeiro tempo todo acuado, sem muitas opções, tinha muito chutão para frente, tentando ali o Verratti, mas infelizmente parece que o Vasco tenta essa jogada, mas não tem um treinamento. Isso deveria ser treinado, né, durante a semana. Se o time estiver sendo pressionado, a jogada de jogar a bola lá na frente pro Verratti, desviar aquela bola para pro lado esquerdo ou pro lado direito, a aproximação dos outros dois atacantes deveria ser feita. Infelizmente fica o Payet de um lado e fica também o David do outro, esperando que o Verratti consiga ganhar a bola do zagueiro, mas jogar no pé deles, já que eles ficam muito abertos. Então essa jogada era totalmente nula. O Flamengo, toda vez que o Vasco jogava a bola para frente, o Flamengo retomava. O Vasco que pecou também na saída de bola, demorava muito quando tinha oportunidade de sair jogando, que o Flamengo dava aquele espaço, que é impossível que um time fique 90 minutos pressionando a saída de bola. O Vasco tinha a chance de sair, mas saía muito moroso, toquinho para um lado, toquinho para o outro. Payet, que é o cara responsável por essa armação de jogadas, estava muito displicente. Ora acertava um passe, depois tentava 3, 4 vezes, errava. Então foi muito mal o Payet nessa questão de estar ali armando o time. E o Vasco foi sucumbindo durante o primeiro tempo. O Flamengo tentando as ações, mas defensivamente o Vasco estava muito bem e conseguiu controlar as ações. O Jean David, que entrou ali no lugar do Ryan para estar dando uma recomposição melhor, infelizmente por sua estatura, né, ele ser um jogador muito baixinho, se eu não me engano ele é o 3º menor jogador do Campeonato Brasileiro, e ele era muito facilmente dominado. O Alexandre, que fez ali a sua estreia na lateral esquerda do Flamengo, ele chegava já no corpo a corpo, ganhava. Parece que ele o Jean David não se adaptou legal a esse jogo. Ele sabe que se ele for pro embate corporal ele vai perder todas. É um jogador muito franzino, então tinha que ter o toque mais rápido. Quando ele pegava na bola, que ele tinha um certo espaço, ele fez boas jogadas, assim como o Payet, mas quando eles eram pressionados, eram facilmente ali dominados pelo time do Flamengo. O Vasco ali, que teve ali no Paulo Henrique e no David
os jogadores mais perigosos, né, no primeiro tempo. Paulo Henrique, que deu um passe para o David ali, que estava impedido, mas teve uma conclusão na trave. Foi ali a melhor oportunidade do Vasco no primeiro tempo. O Vasco teve defensivamente o Léo Pelé também muito bem, jogando sério, rechaçando todas as bolas, assim como o Maicon. E o Léo Piton não teve também muito jogada pelo lado esquerdo ali. Infelizmente, o lado esquerdo do Vasco vem sofrendo bastante ali defensivamente. A maioria dos gols que o Vasco toma é pelo lado esquerdo. Hoje não foi diferente. O Gerson recebeu uma bola do lado esquerdo do Piton ali dentro da área e concluiu com bastante categoria. Mas infelizmente ali o Vasco, como não tinha um número grande de jogadores no meio de campo, tinha apenas o Hugo Moura e o Esforça, que por sinal também deu uma falha incrível no primeiro tempo, dando a bola no pé do Arrascaeta, que o Léo Jardim fez mais uma boa intervenção ali. O Vasco foi para o primeiro tempo no lucro, num 0 a 0 ali, que parecia que o Rafael Paiva ia já voltar no primeiro tempo, para o segundo tempo, já com alguma substituição, mas voltou com o mesmo time, acreditando que os jogadores poderiam resolver entre eles ali aquele jogo, né? O Vasco voltou um pouquinho melhor, o Payet tentando ali ajudar um pouco mais, o Jean David também voltando um pouco mais ali para ajudar o Paulo Henrique. Mas o Flamengo logo depois começou de novo a pressionar o Vasco, jogar o Vasco para trás, e parecia que o Flamengo ia fazer um gol a qualquer momento. Era muita jogadinha ali, toque de bola, o Flamengo entrava pelo meio, tocando a bola ali, mas chegava dentro da área, por Vasco ter mais jogadores dentro da área, conseguia se safar, mas o gol do Flamengo era minutos, poderia sair. Então o Ryan entrou ali aos 17 minutos no lugar do Jean David, que na minha opinião não foi muito bem hoje. Ele e o Piton, ele e o Payet decepcionaram bastante. O Ryan tentando puxar ali os contra-ataques, um jogador que tem um pouco mais de velocidade, né, grandalhão, tem ali o poder de trombar com os jogadores do Flamengo, né? E foi assim até que saiu o gol do Vasco, num contra-ataque puxado pelo Ryan, que teve ali muita determinação. Os jogadores do Flamengo tentando pegar ele insistiu na jogada, conseguiu tocar para o Emerson Rodrigues, que entrou para dar ali uma maior velocidade. O Vasco já precisava de um jogador pelas pontas, já que o Vasco, justamente quando o Coutinho foi chamado para entrar, tomou o gol, né? O gol do Gerson. Então já entrou o Emerson Rodrigues no lugar do David ali para poder estar ajudando um pouco mais no ataque, e acabou que as substituições surtiram efeito. O Jean David ali, o Ryan, que entrou no lugar do Jean David, puxou o contra-ataque, botou para o Emerson Rodrigues, que cruzou para a área. O Puma Rodrigues, que havia entrado no lugar do PH, pegou a bola ali, meteu pro meio da área, e o Felipe Coutinho entrou com disposição ali para jogar a bola para dentro, fazendo com que o Vasco empatasse a partida. O Flamengo, por sinal, sentiu o gol. Você via no semblante principalmente do Gerson, que é o capitão do time, sentiu ali que o Vasco poderia até virar o jogo, mas infelizmente o placar foi de 1-1. O Vasco perdeu mais uma oportunidade de quebrar esse tabu. O Vasco, que está desde 2015 aí sem vencer o Flamengo, e infelizmente aí ficamos mais um jogo aí à mercê dessa estigma de não ganhar do Flamengo no Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã. E agora é levantar a cabeça, buscar aí o resultado positivo contra o Palmeiras lá em Brasília no próximo domingo. Jogo também dificílimo, o Palmeiras que emplacou aí uma goleada hoje em cima do Criciúma. Palmeiras que vem aí crescendo de produção, buscando encostar no Botafogo ali para tentar o título de novo esse ano. Então o Vasco tem aí um jogo dificílimo na próxima rodada no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco tem aí totais condições de buscar um bom resultado. Quem sabe aí a gente não arranca
um empatezinho ou uma vitória que seria importante para o Vasco se aproximar cada vez mais no G6 aí do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez eu peço desculpa aí por não ter aí uma ideia muito concatenada, né? Eu fiz até algumas marcações aqui para poder estar levando a minha opinião, mas como eu falei, estou sendo incomodado aqui por essa música alta e que está tirando aqui a nossa sobriedade para falar a respeito do que aconteceu nesse jogo. Valeu? Peço a você que comente a respeito aí o que vocês acharam desse jogo. Seu comentário é importantíssimo para o nosso canal, é de suma relevância. A gente está batendo um papo para poder estar aqui enganjando também o vídeo para levar cada vez mais vascaíno, porque você já sabe, o canal aqui é de vascaíno para vascaíno. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Fui!